Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Mais um dia, louvando ao Senhor, engrandecendo o nome do Senhor, né? Estamos aqui em comunhão, falando com o Pai. Vou começar com uma oração. Pai querido e amado, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia que pudemos compartilhar da Tua presença, Senhor, na Tua casa, meu Deus. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco através dos louvores, das orações. O Senhor tem nos respondido e tem se manifestado no nosso meio, meu Deus. Eu te peço para que o Senhor venha agora, Pai, falar conosco através da Sua palavra, Senhor, e que ela seja, Senhor Deus, pura, Senhor Deus, aos ouvidos dos Seus filhos, Senhor, e não contaminadas, ó Pai, com o meu pensamento, com meus preconceitos, Senhor. No nome de Jesus, usa-me como uma ferramenta Sua, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém. Os irmãos sabem que estamos com essa série das cartas de Pedro, né? E hoje, por acaso, no dia do culto da família, nós vamos falar sobre iniciar o terceiro capítulo. Mas antes de iniciar o terceiro capítulo, nós precisamos voltar um pouquinho, porque a primeira palavra, ou a primeira expressão do primeiro versículo é assim: deste modo. Então nós precisamos ter certeza do que estamos falando. Eu não vou pregar igual a Débora fez, mas vou reler apenas alguns versículos para a gente saber o que Pedro está dizendo quando ele fala, o que ele quer dizer quando ele diz deste modo. Porque os irmãos sabem que a carta, ela não é dividida em capítulos. O original não existe capítulos e versículos. Ela é uma carta escrita por inteiro. Em algum momento, Pedro fala assim, deste modo. Ou seja, relembrando o que eu acabei de falar com vocês, agora eu vou continuar um conjunto de instruções. Então, Pedro está falando primeiro sobre o círculo mais amplo de relacionamentos políticos e sociais, que ele tratou no capítulo 2, versículos 13 e 17, ele diz assim: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema. Tratem, 17, todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. E aí ele continua agora num círculo um pouco menor. Ele vai falar ali sobre as questões de funcionários, dos escravos, né, que são os funcionários, com os seus patrões. Vem falar sobre os círculos sociais mais próximos das pessoas. E aí no versículo 18 e 19 ele fala assim: escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos perversos. 19, porque é louvável que, por causa da consciência para com Deus, alguém suporte aflições, ainda que sofra injustamente. E aí ele deixa o exemplo supremo para poder finalizar esse segundo capítulo. Ele fala que nossa vida deve ser semelhante à de Cristo. E nos versículos 21 a 23. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês e deixou um exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Ou seja, ele era totalmente inocente e perfeito. No 23, quando ele era insultado, ele não revidava. Quando ele sofria, ele não fazia ameaças, mas ele entregava-se àquele que julga com justiça. Irmãos, é isso daqui que Pedro está falando para a gente quando ele diz, deste modo, desta maneira. Aí nós vamos continuar agora com o início do capítulo 3. E, irmãos, eu pedi muito a graça do Senhor, porque isso daqui é bem difícil de falar. Eu acho que talvez fosse a Tati que deveria estar pregando no meu lugar. Mas vamos lá, irmãos. No capítulo 3, vamos ler do 1 ao 7. Eu vou ler com a igreja.
Do mesmo modo, lembra como começou? Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a sua... Peraí, aí vocês me querem. A sua conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido. Já passou 5? Isso, tá certo. Desculpa, volta lá. Para 6. Como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas esposas, com suas mulheres, e tratem-nas com honra como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Irmãos, muita gente olha aqui para esse trecho e pensa, pronto, está ali atacando as mulheres, dando uma série de sermão para as mulheres. E muitas pessoas descontextualizam isso. Por isso talvez até seja bom um homem estar pregando sobre isso. Eu vou ver, Pedro gastou 6 versículos para falar sobre as mulheres e deixou um para falar sobre os homens no final. Se der tempo eu chego nele. Não, mas, irmãos, por que isso? Nós precisamos entender o contexto. Existe uma necessidade muito importante de entender o contexto do porquê aquela carta foi escrita. Para quem, o que eles estavam vivendo para que aquela carta fosse escrita. Pedro não estava simplesmente deixando uma série de sermões para as mulheres por causa de qualquer característica que as pessoas deturparam ao longo do tempo. E aí, no finalzinho, dá uma recomendação aos homens. Não era isso. Qual era a questão? Pedro dedicou esse tempo a ela, porque eram elas que enfrentavam as maiores dificuldades no contexto cultural que elas viviam. Vocês podem não lembrar ou não saber, mas na época, o que acontecia? A religião da família era a religião do homem. O homem é que decidia. Se o homem decidisse virar cristão, basicamente a família toda, inclusive os escravos, todo mundo passava a adorar a Deus. Se eles resolvessem adorar a Buda, todo mundo ia adorar a Buda, e não importa. Então, e além disso, existia outra questão. Os homens, eles recebiam todos os privilégios, e as mulheres recebiam todas as obrigações. Então, o que Pedro está falando aqui? Bem no comecinho, olha só, mesmo se ele rejeitar a palavra. Por que Pedro está falando sobre isso? Ele está direcionando alguns versículos a mulheres que se convertiam ao cristianismo, mas os maridos não eram convertidos. Qual era a questão que elas enfrentavam antigamente? Isso não funciona igual hoje. Hoje, às vezes, pode ser uma mulher, ela pode ser espírita, o marido católico, a mulher pode ser católica e o marido pode ter qualquer outra religião, e os dois conseguem ainda viver relativamente, não sei bem como, mas eles conseguem viver, conseguem conviver, né? Às vezes fazem um pacto, olha só, religião a gente não vai falar dentro de casa, a gente vai viver do lado de fora, mas de alguma maneira eles convivem. Antigamente, nessa época em que Pedro escreveu essa carta, falando com as mulheres, especificamente nesse primeiro versículo, o que ele está dizendo? Para terem cuidado, porque à época, quando uma mulher
decidia adorar um Deus diferente do Deus que o homem adorava, era considerado traição. Era considerado traição. O homem podia simplesmente mandá-la embora como se tivesse traído. Então, Pedro está dando uma série de recomendações para aquelas mulheres que eram subjugadas naquela época por um contexto social que é totalmente diferente de hoje. Entendem? Então, assim, a mulher, a partir desse momento, a partir do momento em que Cristo veio, a mulher ela passou a ser tratada de coisa para uma pessoa, um indivíduo com maneira de viver diferente, de perceber o mundo de maneira diferente, mas tão importante quanto o homem para Deus. Então, essa submissão que Pedro está falando aqui, e que Paulo também já falou, e com certeza vou abordar isso também, ela não é uma submissão cega. Ela não está falando da submissão que muitos homens usaram durante muito tempo para subjugar suas esposas. Não é essa submissão. Não é isso que ele está falando. Primeiro, a palavra submissão, ela era basicamente um termo militar para indicar que alguém estava sob a hierarquia de outra pessoa. Mas de maneira nenhuma, isso faz com que a mulher seja menos importante, certo? Por que isso? O próprio Deus criou essa hierarquia para que as coisas acontecessem de maneira funcional. O que a palavra fala? Cristo, olha só, Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça de todo homem e o homem é a cabeça da mulher. Isso daqui, irmãos, isso é claro na Bíblia. A gente não, quando alguma coisa fica explícita na Bíblia, a gente não discute contra aquilo. A gente pode fazer uma análise, mas a gente não discute contra aquilo. Isso é claro, a Bíblia deixa isso bem formal. Mas por quê? Cristo, em algum momento, foi considerado menos importante do que o próprio Deus? Não. Então a gente precisa entender primeiro o que a submissão não é. O que a submissão não é, o que Pedro não estava querendo dizer naquele momento, o que Paulo nunca deixou claro naquele momento, e o que nunca foi escrito na Bíblia sobre a submissão. Primeiro, a submissão, ela não é inferioridade. A partir do momento em que o próprio Deus fala na Bíblia que Cristo é submisso a Ele e atende às suas vontades, que o homem deve ser submisso a Cristo, e que a mulher deve ser submissa ao seu marido, ele não está fazendo uma questão de valores, não está falando que um é superior em importância ao outro. Um exemplo disso, 1 Coríntios 11:3. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da esposa é o marido, e o cabeça de Cristo é Deus. Essa é a palavra sobre o que eu estou falando agora. Mas Cristo, em momento nenhum, na palavra de Deus, ele é retratado como sendo menos importante do que Deus. Ele tinha um papel diferente de Deus. E é isso que nós precisamos entender. Ele tinha uma responsabilidade diferente de Deus. No processo de redenção, o processo que nos leva até a Deus, Cristo se submeteu à vontade do Pai, vindo até a terra e se sacrificando por nós. Mas, irmãos, você pode procurar o que for na Bíblia, a Bíblia não vai falar que Cristo é menos importante do que o Pai, mesmo sendo Ele o Filho. Na Trindade, eles são tratados de maneira totalmente igual, com responsabilidades diferentes. Depois vem o Espírito com uma responsabilidade diferente. O que é que Cristo fala? Eu preciso ir, porque depois que eu for, vou mandar o Espírito. Significa o quê? Que o Espírito estava sob as ordens de Cristo? Cristo manda, vai para lá, vai para cá, e o Espírito simplesmente age de acordo com o que Cristo manda? Não, mas ele precisava ir porque outra pessoa da Trindade precisaria vir para exercer o que ele foi chamado para fazer, e exercer a responsabilidade deles. Nunca houve uma questão de inferioridade com relação a isso. Outra coisa, submissão
não é subserviência ou subjugação. E aonde? É aonde a igreja e o machismo falhou terrivelmente com as mulheres durante muito tempo. Isso hoje já é inegável, a gente se retrata, né, sobre isso. É inegável. Muitos homens pegaram palavras fora de contexto, trechos pequenos que lhes interessavam para subjugar as suas esposas. E isso, irmãos, não é validado da mesma forma, em momento nenhum, pela Bíblia. Porque a própria Bíblia coloca limites sobre essa submissão. A própria Bíblia fala para o seguinte, fala para a mulher: você não está obrigada a seguir ao seu marido se ele infringir princípios de Deus. Se esse homem com quem você se casou, ele infringe princípios descritos na Bíblia, você não está obrigada a segui-lo. Agora vamos prestar atenção em uma coisa. Princípios bíblicos, princípios de Deus. Ele não está dizendo aqui, olha, meu marido não concorda comigo, então não vou atender a liderança dele. Não está falando dos meus princípios, não está falando da minha consciência, das minhas vontades. Está falando dos princípios de Deus. A partir do momento em que o homem não atende aos requisitos que Deus deixa para ele como homem, essa mulher, ela não está obrigada a ser submissa a ele. E aí é onde quebra a base do feminismo. Porque, primeiro, o feminismo foi basicamente, eu não vou entrar em detalhes aqui, irmãos. O feminismo basicamente foi uma resposta ao machismo. São dois lados de uma mesma moeda. Primeiro veio um extremo, em que as mulheres elas eram subjugadas, e depois veio um extremo em que as mulheres não queriam mais saber dos homens, falavam, não preciso de vocês para nada, vou viver a minha vida, e pronto. Eu posso fazer tudo que vocês fazem, melhor do que vocês fazem, e não preciso dos homens. Qual é o problema? Nenhum dos dois retrata a verdade bíblica. Nenhum dos dois trata a verdade bíblica. E por que eu estou dizendo isso? Atos 5, 29, a segunda parte, diz assim, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Os apóstolos tinham sido presos, falaram para eles assim, vou liberar vocês. Pode sair, mas não pode mais falar dessa palavra. Não pode mais anunciar Cristo. Eles saíram, o que eles fizeram? Foram direto para a praça e começaram a anunciar de novo. Vieram para eles e falaram, a gente acabou de falar para vocês que não podiam. Eles falaram assim, eu preciso obedecer mais a Deus do que aos homens. Ou seja, se o homem está indo contra um princípio bíblico, você não está obrigado a servir esse homem. Você não está obrigado a ser submissa a esse homem. E isso é respaldo bíblico, irmãos. Porque a sua obediência, ela está primeiro vinculada a Deus. E aí, algumas pessoas usam o exemplo, mas pegam lá, né, usam o exemplo de Sara e de Abraão. Mas Abraão, na hora que eles estavam entrando no Egito, Abraão falou, olha só, fala que você é minha irmã, não que você é minha esposa. Estavam contando ali uma meia-verdade, ela baixou a cabeça e foi. E ele falou assim, não, mas olha só, tá vendo? As mulheres têm que obedecer em tudo, até quando o homem está falando alguma coisa errada. Porque o homem, ele vai se virar com Deus depois. Irmãos, isso daqui é uma descontextualização horrível. Um rei quase foi derrubado por Deus, morto por Deus, porque ele quase teve relações com a mulher de Abraão. E Deus fala para ele, eu só não te matei porque eu sei que você é inocente. Naquele momento, Sara não deveria ter dado ouvido a Abraão. E irmãos, a gente está falando de Abraão. Quem dirá esse rapaz aí do teu lado e eu aqui em cima. Agora, como é que você vai saber isso? Como é que você vai saber se você tem mesmo que dar ouvido ao seu marido? A partir do momento em que você conhece o que Deus está querendo de você. Porque se você não conhece, você ou vai ser subserviente e atender todas as vontades dele, porque você não conhece o que Deus quer. Ou vai ser direcionado para o caminho errado. Ou você vai estar sempre contra o seu marido, sem saber que Deus quer que
você também o atenda e o respeite. E aí, irmãos, para finalizar com esse assunto, a submissão, ela também não é um status de gênero. Em nenhum momento Pedro falou assim, as mulheres devem ser submissas aos homens. Ele em momento nenhum está falando das mulheres em geral como menos importantes do que os homens. Ele está falando que uma mulher deve ser submissa exclusivamente ao seu marido. Ou seja, seguindo a mesma hierarquia que Deus estabeleceu lá no começo, deveria ser assim. Isso não significa que a minha mulher deve ser submissa a qualquer pessoa. Ela deve ser submissa a mim. E aí a gente vai chegar lá no homem, irmãos. Pode ficar tranquilo que a gente vai chegar no homem, porque isso daqui é bravo, tá? As pessoas olham para esse trecho da Bíblia e olham para uma pequena parte de Efésios e falam, olha, a Bíblia ela é machista, as mulheres são oprimidas. Irmãos, desculpa, mas a gente vai chegar lá. O negócio é muito mais difícil para os homens. O negócio é mais difícil para os homens. E agora ele está falando assim, não existe uma questão de inferioridade com relação aos gêneros, e Deus, o próprio Deus, ele trata todos como igualmente importantes. Paulo novamente em Gálatas 3:28 dizendo, não há judeu, não há grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Ou seja, para Deus, no processo de redenção, irmãos, a mulher ela é exatamente, igualmente importante, tanto quanto o homem. Ela foi criada para corresponder ao homem, irmãos. Lembra lá no Éden? Vou criar uma mulher idônea que lhe corresponda. E é muito comum ser usado a expressão e as pessoas fazerem aquele gesto assim. Que lhe complete, que seja exatamente igual ao que lhe falta. Não é mais importante, não é menos importante. Por que eu estou te dizendo isso, irmãos? Porque o machismo, o que ele fez com as escrituras? Ele tirou das mulheres um papel que era delas. O machismo tirou a importância das mulheres para Deus, colocou elas como sendo submissas e obedientes às suas próprias vontades, enquanto não respeitavam o que estava nas escrituras. E aí o que veio o feminismo fazer do outro lado? Deu para as mulheres o que Deus não deu para elas. Irmãos, basta ler as escrituras. E basta pensar um pouquinho, por isso que eu estou dizendo, não vou entrar em detalhes e pronto, né? Nem é meu interesse gerar essa polêmica aqui. Mas nenhum dos dois lados, nenhum dos dois extremos correspondem ao que Deus separou para o homem e para a mulher. A questão da submissão é simplesmente uma questão de funcionalidade, de como as coisas devem funcionar, porque senão todo mundo... Imagina se todo mundo aqui fosse líder, todo mundo aqui é pastor. Agora, a partir de hoje, todo mundo aqui é pastor. Imagina a bagunça que ia ser, irmãos. Cada um pensando de uma maneira diferente, sem ter que prestar conta de nada e tal. Todo mundo virou uma bagunça. Ia virar uma bagunça. Desordem. O que Deus quer? Ele estabelece uma ordem para que as coisas fluam de maneira perfeita. E para isso, ele se usou como exemplo quando ele fez Cristo submisso a ele. Então, irmãos, a gente precisa entender que a verdadeira submissão, ela é retratada em Efésios 5, 22 a 24, e aí fala sobre a questão da submissão novamente, dizendo, esposas, cada uma de vocês deve se sujeitar ao seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa estejam sujeitas em tudo ao seu marido. A mulher, ela deve ser submissa como a igreja. Veja a comparação que Paulo está fazendo aqui. Ela deve ser submissa como a igreja. Agora, pensa o seguinte, nós aqui, como igreja, o que nós buscamos? Nós buscamos sermos submissos a Deus.
Nós buscamos atender às vontades de Cristo, porque nós entendemos que as vontades de Cristo são perfeitas e agradáveis, e nós buscamos sermos mais parecidos com Ele e atendermos às suas vontades, os seus desejos, porque sabemos que Ele quer o melhor para nós. E aí Paulo vem fazendo essa comparação: mulheres sejam submissas como a igreja é submissa a Cristo. Por quê? Porque nós simplesmente baixamos a cabeça, porque Cristo nos manda com um chicote, nós não temos a oportunidade de desobedecer? Não, porque nós entendemos que Cristo tem o melhor para nós, que Ele já se entregou por nós, que Ele fez um sacrifício por nós, e Ele é digno de todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, toda a nossa obediência. Então, a partir do momento em que nós olhamos para a igreja e falamos assim: nossa, que igreja vinculada, próxima de Cristo, essa igreja. O que acontece? O que nós olhamos e falamos também sobre essa igreja? Como essa igreja ela é bonita. Como essa igreja se parece com Cristo. Como essa igreja ela é formosa. Como essa igreja ela é gloriosa por estar totalmente submissa a Cristo. Irmãos, é isso que Paulo está falando aqui. É isso que Paulo está falando. Porque quanto mais a igreja ela é submissa a Cristo, mais gloriosa e mais livre para experimentar o amor de Cristo ela é. Então, quando a palavra fala sobre submissão, é esse tipo de submissão. É esse tipo de submissão, irmãos. E aí ela fala novamente, do mesmo modo, né? Do mesmo modo. E aí por que Pedro vem falando sobre a mulher, ela ser submissa ao marido e não só, mas saber tratar com o marido, para ganhar o marido sem palavras? Lembra, se a gente voltar para o contexto, o que vai acontecer? Se as mulheres ficassem falando muito da cabeça do marido, para eles mudarem o Deus que eles serviam e passar a servir um tal de Cristo, que era abominado em Roma, irmãos, a mulher ela podia ser mandada para fora de casa, ela podia apanhar. Por quê? Porque ser cristão naquela época era uma coisa terrível, irmãos. Se um homem maltratasse a mulher, inclusive fisicamente, e justificasse: olha só, essa daqui é uma traidora do reino, do governo romano, e ela está agora querendo fazer com que toda a minha casa se converta a esse novo rei, e por causa disso eu bati nessa mulher, todo mundo ia falar assim: estava certo, fez muito bem. Pedro está ensinando as mulheres: ganhem os seus maridos com atitudes, irmãos. Às vezes a gente pode falar na cabeça de uma pessoa um monte de vezes: faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. O que a pessoa faz? Ela se irrita. Ela se irrita. Isso vale tanto para homem quanto para mulher. Agora, sabe uma coisa que ninguém suporta? Suportar, não digo num termo pejorativo, mas você é obrigado a admitir, é quanto grita um testemunho, irmãos. Pedro está falando assim: testemunhem Cristo dentro da sua casa, sem precisar ficar falando. E é com isso que vocês vão ganhar os seus maridos. A partir do momento em que ele olhe para você e veja: tem aqui um ser transformado, que eu não entendo, que não dá para explicar o que essa pessoa está fazendo, ele vai ser alcançado por Cristo. Irmãos, por que Deus falava lá atrás? Deus falava lá atrás para os homens: não se envolvam com mulheres de outros povos. Dentro do povo de Israel, todo mundo adorava a Deus. E aí eles iam para as batalhas. Às vezes Deus mandava matar todo mundo, mas de qualquer forma, se não mandasse, matava. Mas eles estavam vivendo próximo de outros povos. Deus falava assim: não se envolvam com mulheres de outros povos. Por quê? Deus sabe o poder de influência que uma mulher tem na vida de um homem. Você quer acabar com a vida de um homem? Coloca uma mulher que só fala mal dele. Você não presta, você não serve para nada. É aquele cara que vai preferir viver no deserto, como diz a Bíblia. Coloque do lado de um homem uma mulher que o motive,
sabendo o que ele se importa, o que ele gosta. Irmãos, esse homem, ele vai para frente. Aquela expressão de que atrás de um grande homem existe uma grande mulher, eu não gosto de dizer a questão dela estar atrás, né? Mas pronto, junto de um grande homem, existe uma grande mulher, irmãos. Para o homem dar certo, tem uma grande mulher do lado? Tem uma grande mulher do lado? Deus sabe o quanto as mulheres podem influenciar a vida de um homem. Irmãos, não é sobre muito falar. Não estou dizendo que vocês não devem falar, por favor, não é isso. Agora a gente sabe quando falar, quando usar de sabedoria para falar. Porque o que Pedro está dizendo? Os seus gestos, a sua conduta, ela vai obrigar esse marido que não te atende a olhar e falar assim, cara, tem alguma coisa diferente, eu preciso fazer alguma coisa aqui, cara. Eu não reconheço essa mulher que está aqui do meu lado. Eu preciso fazer alguma coisa para agradar essa esposa que está agindo como Cristo. Porque se eu não estou refletindo Cristo da mesma maneira que ela, eu tenho que ser impulsionado a isso. E é isso que Pedro está dizendo. E aí ele continua falando sobre a beleza da mulher, nos versículos 3 a 5. E aí, novamente, a gente precisa avaliar o contexto histórico. Qual era o problema? Pedro está falando assim, vocês não devem se preocupar com cabelos muito penteados, com adornos, com tipos de roupas específicos. Porque as mulheres daquela época, elas não tinham uma participação pública, uma participação política igual a dos homens. Elas não trabalhavam fora, elas não exerciam influência sobre as pessoas. Lembrem, elas eram tratadas como um objeto. Elas eram tratadas como um objeto. E o que elas faziam? Onde é que elas podiam gastar a sua energia? As que possuíam mais recursos. Elas gastavam dinheiro e recursos com roupas, com vestimentas, com joias, com seus cabelos. E muitas gastavam muito tempo e energia com isso. O que Pedro está falando agora para as mulheres cristãs? Vocês sejam diferentes. Agora, Pedro também não está falando o que muitas igrejas usaram, que é, as mulheres não devem se cuidar. Muita gente fala assim, por causa disso daqui, Pedro está dizendo que as mulheres não podem usar um determinado tipo de roupa, as mulheres não podem usar calça, as mulheres não podem cortar o cabelo, não pode deixar o cabelo à mostra, não pode usar um perfume, não pode usar joia. Irmãos, se olharem para o mesmo texto que eu li, vocês vão ver que Pedro não fez proibição nenhuma. O que Pedro está dizendo? O seu coração não deve estar focado nisso. O seu coração não deve estar voltado para a beleza exterior. Mas, e aí a gente faz um contraponto aqui com a mulher virtuosa. Se a gente for olhar em Provérbios 31, a mulher virtuosa, ela lista um conjunto de características. Em nenhum momento é falado sobre a beleza exterior dela. O momento em que fala sobre a beleza exterior da mulher, fala, a beleza, ela é passageira. Porque o foco da mulher cristã, ela tem que ser no interior. Pedro vem dizendo, porque é isso, um coração manso, puro, é dócil. É isso que agrada ao seu marido? Não. Agrada a Deus. Agrada a Deus. Dá aleluia não, irmãos. Ainda tem 10 minutos para falar sobre os homens. É isso que agrada a Deus. Então, Pedro está falando, continuem cuidando. Continuem se cuidando, porque pronto, para o seu marido isso também é importante. Mas, irmãos, irmãs, não se foquem nisso. O seu foco não deve ser mostrar para as pessoas o que você tem por fora, mas fazer com que as pessoas percebam o que você tem por dentro. Porque a beleza que Pedro está falando aqui, ela não é vista. Ela não é vista, mas ela é percebida.
ela é percebida, porque o espírito dócil e tranquilo de uma mulher, como uma mulher virtuosa, ela vai mostrar caráter, vai mostrar que você é uma mulher leal, é uma mulher forte, vai mostrar que você é uma mulher que sabe gerir a sua casa, que você é uma mulher generosa, que você é uma mulher sábia, sabe dar bons conselhos. É isso que quando a gente olha para a mulher virtuosa e olha para Pedro falando, cuidem do seu interior, é isso que Pedro está dizendo. Juntem com isso o seu cuidado para como se apresentar, mas foquem o seu coração nas coisas que agradam a Deus. Que sejam perceptíveis, mas não vistas. Ele faz aqui uma referência sobre a tradição de antigamente, né, no versículo 5. No versículo 5, ele diz: as mulheres deveriam se portar como as mulheres de antigamente. E aí é onde ele deixa claro. Por quê? Porque as mulheres de antigamente elas eram assim, elas se comportavam assim. Ele não está dizendo que as mulheres de antigamente eram feias. Ele está dizendo que as mulheres de antigamente elas sabiam como agir. Sabiam como influenciar o seu marido, porque as mulheres influenciam seus maridos. Muito mais do que os maridos influenciam as mulheres. E sabiam como agir diante da sociedade. E era por isso que elas deveriam estar sujeitas aos seus maridos. A gente já contou esse exemplo algumas vezes, de quando eu e a Tati a gente foi se casar, aí ela sonhava em ter a casa pintada de azul. Minha cabeça foi tipo, cara, vou ver a casa toda pintada de azul. E eu falei para ela, não, eu quero branco. Eu sempre vivi em casa branca, eu quero branco. Irmãos, a minha mulher, sabiamente, ao invés de bater o pé comigo e falar assim, eu sempre sonhei que ia ser azul e vai ser azul. Não estou dizendo que vocês devem sempre baixar a cabeça, irmãos. Eu estou dizendo que quando você baixa a sua cabeça, dobra o seu joelho, o coração duro dessa pessoa que está do teu lado, muda. Sabe o que ela fez? Ao invés de bater a boca comigo, foi falar com o pai. Papai, sempre tive vontade de ter uma casa azul. Aí do nada eu falei para ela assim, amor, não, tudo bem, isso é importante para você, vamos pintar de azul. Ela depois não tinha falado mais nada comigo, irmãos. Sabe o que isso demonstra? O tipo correto de submissão. E nós não estávamos casados ainda. Mas o agir dela, e obviamente, né, falar com o papai, o agir dela fez com que eu estivesse disposto a abrir mão da minha vontade para atender o que era a vontade dela. Agora, se ela tivesse martelado na minha cabeça, não, eu quero azul, irmãos, a gente ia ter um problema muito grande ali. Aí ia vir aquele, não, mas sou eu que mando, vai ser branco, porque eu sou homem. Não. Mas entende? O agir, irmãos, como a gente age com os nossos cônjuges, vai fazer com que aquele coração duro, ele se quebre. Uma vez eu li o livro, o cara que estava falando, ele brigava com a esposa, e uma vez foi pedir um conselho, e o cara falou assim, você tem orado? Eu falei assim, para de brigar com a sua esposa e ora por ela. Para de brigar com o seu marido e ora por ele. E aí ele começou a fazer isso. Ele falou assim, rapaz, a minha esposa mudou. Eu falei assim, não foi tua esposa que mudou? Deus que está falando com essa mulher que está do teu lado. Deus está falando com esse homem do teu lado. Porque Deus tem uma capacidade de mudar o coração duro dessa pessoa que está do teu lado. Eu estou falando de homem e de mulher. Muito mais do que eu com as minhas palavras. Porque eu falo, e aí eu falo o que está na minha cabeça, ela entende diferente, e aí o que eu falo não era o que eu queria dizer, dá uma enrolação danada. Quando a gente fala com Deus, o Espírito interpreta tudo bonitinho, passa lá para Deus o recado, que vai falar lá no coraçãozinho da pessoa que está do teu lado, direitinho do jeito que Ele quer. E a gente sofre porque a gente não ora, irmãos. Não entrega essas coisas para Deus. E aí Pedro está falando assim, muda a tua conduta. E isso daqui é para homem e para mulher. A tua conduta, irmãos. E aí Pedro termina. O último versículo dessa lista dele. Acabou o tempo.
Novamente ele usa a expressão, irmãos, maridos, do mesmo modo. Ou seja, lembra que nós lemos do capítulo 22? Como é que as pessoas devem se portar, como é que devem tratar ao rei, como é que devem tratar os seus irmãos, que eles devem aceitar, sofrer mesmo de forma injusta, para que Cristo seja glorificado. Ele está falando isso para a mulher do mesmo modo, para o homem do mesmo modo, porque tem as mulheres que são difíceis também. Então, você, do mesmo modo, como líder da tua casa, você tem que estar disposto a sofrer o dano. Irmãos, Paulo fala bonitinho, claro lá na Bíblia, indiscutível, melhor que não se casasse. Vai viver sua vida para o Senhor, devota sua vida para o Senhor, é melhor não se casar. E ele está falando isso para os dois, tá? Não é só para o homem não, falando para os dois. Aí a pessoa fala assim, o que Paulo tem para ensinar de casamento? O cara não era casado? Vou casar. E aí ele fala, casou, não separa. Agora, irmãos, vai até o fim. Vai até o fim. Então, maridos, do mesmo modo, sejam sábios no convívio com a sua esposa, tratando com honra, como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que as suas orações não sejam interrompidas, irmãos. E aí, vou complementar isso com um pedacinho que eu li lá de Efésios, Efésios 5, 25 a 27, Paulo agora falando, maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água por meio da palavra, apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. Irmão, está gerando muito estresse, muita ruga para tua esposa, tu já sabe que está errado. Está fazendo alguma coisa errada. Paulo está falando agora com os maridos. E é por isso que a gente não pode se focar só no comecinho, que fala, as mulheres têm que ser submissas e acabou. Aí a Bíblia morreu aqui. Paulo parou de escrever a carta de Efésios aqui, as mulheres têm que ser submissas. Não, irmãos. Paulo continua e fala, maridos, tratem as suas esposas como Cristo amou a igreja. O que Cristo fez pela igreja, irmãos? Desculpa, mas é mais difícil para o homem. Então, cara, você tem que estar disposto a morrer a sua vontade interior por causa de uma igreja. Aí a gente volta de novo, faz o exercício, olha aqui para a nossa igreja. Sabe aquela igreja que quando ela é submissa, maravilhosa, a gente olha que igreja gloriosa. Aí a gente olha para um monte de igreja aí e fala, rapaz, essa igreja está tão difícil. Cristo deixou de se entregar por ela? Essa igreja está cheia de carrapicho, está dando trabalho demais. Cristo deixou de se entregar por ela, irmãos? Deus está falando, homem, suporta. Homem, suporta, porque Cristo se entregou por ela. E a gente não está falando aqui só de morrer pela minha esposa. E alguém vai me assaltar, ou vai acontecer alguma coisa, eu vou entrar na frente e eu vou morrer pela minha esposa. Morrer é fácil demais, irmão. Paulo também fala, morrer é lucro, então se eu morrer pela minha esposa, ele está falando aqui, vivam pela sua esposa. Quando ele diz morrer, ele está falando, morra as suas vontades, mas vivam pela sua esposa. Então entenda, irmãos, pelo amor de Deus, como seria fácil uma mulher ser submissa a um homem que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja? É disso que eles dois estão falando. Quando ele fala de submissão e de liderança, é esse tipo de exemplo. Não é o meu exemplo, não é o exemplo do pastor Carmelo, nem daqueles homens que viveram lá atrás.
Ele está usando o exemplo de Cristo, falando, as mulheres devem ser submissas aos homens que amam as mulheres, como Cristo amou a igreja. Aí, acabou o tempo? Acabou, né? Então nós temos homens que têm responsabilidade. As nossas responsabilidades como homens, irmãos. Sabedoria, tá até difícil de falar. Minha esposa está ouvindo lá fora, não está aqui para ficar filtrando. Sabedoria no convívio, irmãos. Sabedoria no convívio nós precisamos entender que a primeira responsabilidade de um homem quando ele casa é o lar dele, é a família dele. Irmãos, sabe aquele futebolzinho todo dia? Não estou dizendo que não possam, não estou dizendo que não devam, mas a primeira responsabilidade de um homem quando casa é com a sua família. Família, mulher e filhos. E obviamente mães e pais fazem parte, tem todo respeito, mas o foco desse homem quando casa é a esposa dele. Tem mãe que não gosta, pronto, a minha já foi, mas eu falava com a mãe, meu foco, minha família, isso nunca vai fazer com que minha mãe seja menos importante, nunca fez com que ela fosse menos importante, mas a minha família, onde eu devo colocar o centro da minha atenção, é a minha esposa e os meus filhos. Nós temos sucesso como pais, quando os nossos filhos, eles formam as suas próprias famílias, saem debaixo da barra da nossa saia, da nossa camisa, dos nossos braços, e eles vão viver independentes a vida deles. E eu posso falar assim, caraca, meu filho é um homem de Deus, olha como ele trata a esposa dele. Não adianta nada, ele está tratando a esposa dele mal, mas ele é um ótimo filho, olha como trata bem a mãe. Ele larga a esposa dele todo final de semana sozinho, só para ficar com a mãe, olha que bonito. Irmãos, a tua responsabilidade é saber lidar com o seu casamento, é ter um papel ativo de homem dentro de casa. Não é aquele homem que trabalha na rua, chega em casa e senta o pezinho no sofá e vai ver televisão e a mulher trabalhou o dia todo em outro lugar e chega em casa e tem que cuidar das crianças e cuidar da casa. Ele está falando, sejam sábios no convívio com a sua mulher. É ter um papel ativo de homem dentro de casa. Outra responsabilidade é tratar com honra e como parte mais frágil, irmãos. E aí, isso daqui é um contraponto muito importante sobre o autoritarismo que era pregado há muito tempo atrás. Se o homem ele tem que tratar a mulher com honra e como vaso mais frágil, ele não pode ser um cara torrão, mandão, grosso, ignorante, que só briga e grita com a mulher. E bate na mulher, pelo amor de Deus. A gente precisa entender, eu entendo que é difícil também, irmãos. A minha mulher, de vez em quando, ela precisa me lembrar disso. A cabeça do homem e a cabeça de uma mulher são muito diferentes, irmãos. São muito diferentes. E ainda mais quando você lida com uma pessoa mais literal como eu. Irmãos, coitado da minha esposa. A gente estava para trocar a pia lá de casa. Vou dar esse exemplo para vocês verem que é ridículo o que passa na cabeça de um homem. A gente estava para trocar a pia lá de casa. Aí tinha uma pedra quebrada que era da bancada grande. E tinha uma pedra no canto, que era menor. E ela estava boa, intocável. A gente falou, fez tudo bonitinho. Vão trocar a pedra toda, obviamente, né? Ainda mais que eram cores totalmente diferentes, vão trocar a pedra toda. Aí, um dia antes dos caras irem para casa fazer o serviço, minha mulher tira a foto da pedra que estava boa e escreve assim, essa eu quero que fique aqui. Irmãos, eu pensei, por que essa mulher vai querer que fique uma pedra diferente da outra se a gente já comprou tudo? Aí depois que eu tive um pouquinho mais de trabalho para pensar, eu pensei, não, ela quer que ela tire essa pedra e boa se ela guardada em algum lugar, cara, só pode isso. Mas o meu primeiro pensamento, eu falei assim, por que ela vai querer que eu deixe uma pedra velha com uma nova? É para vocês verem o que passam. E olha, o que acontece? A cabeça de um homem é muito racional e muitas vezes é literal. Então, quando ela escreveu isso para mim, eu pensei exatamente o que estava escrito. E não o que ela estava querendo dizer.
Então a gente precisa entender que na cabeça da mulher é totalmente diferente. A gente nunca vai chegar lá, irmãos. E a cabeça da mulher para o homem, você precisa pensar assim, tem que ir mais devagar, cara. Tem que ir mais devagar, ele não está me acompanhando. Tem que desenhar. Tem que desenhar. Mas assim, a gente precisa entender, homens precisam entender, as mulheres funcionam diferente. E as mulheres, além de funcionar diferente, ainda tem períodos do mês que funcionam diferente. Que a gente tem que olhar e falar assim, tá, já falei com minha esposa uma vez, olha só, hoje eu vou descartar tudo que você está falando, tá? Porque eu entendo que você não está muito legal hoje. E depois ela falou assim, realmente eu não estava bem naquele dia. Eu falei, ó, eu sei. Mas pronto, a gente precisa entender isso, irmãos. A gente tem que reconhecer, outra coisa que é extremamente importante, às vezes a gente deixa de lado, a gente tem que reconhecer que essa mulher, que nós somos responsáveis por ela, ela também é filha de Deus. Sabe qual é o problema? Muitos homens tratavam as mulheres como objetos, como se fossem menos importantes. E aí Pedro está falando aqui, elas são co-herdeiras. Em momento nenhum, lembrem, ela não está falando de importância, ou seja, tão importante na herança que nós vamos receber como nós. Então, quando nós estamos falando com as nossas esposas, nós estamos falando com a princesinha do pai. Irmão, eu tenho filho homem, com eles às vezes eu dou um safanão, chamo, tá pensando o quê? Tá falando com quem? Irmãos, eu falo assim, olha, eu não sei como é que seria se eu tivesse uma filha mulher, mas eu tenho certeza que ia ser muito babão. E agora, você já pensou, você, pai de menina, chega um rapazão na tua casa e grita com a tua filha? Então, eu ensino os meus para que não façam. Mas se eu fosse pai de menina, irmão, mas não ia acontecer mesmo. Agora, imagina quando a gente perde a nossa cabeça. Dá um grito, trata mal a princesinha do pai. É isso, irmãos. É isso. Então, nós precisamos entender que esse amor que nós estamos falando aqui é um amor sacrificial do homem para com a mulher. Por isso que eu falei que para a mulher é mais fácil. E eu estou falando de acordo com a palavra. Às vezes, muitas vezes a gente pode não viver o que está escrito aqui. E a gente não pode falar que Deus é ruim, que Deus é mau, que os cristãos são isso e aquilo por causa da forma como eles vivem. Muitas vezes não vivem de acordo com o que a palavra espera. E aí isso é um problema particular. Mas o que a palavra nos ensina, do jeito que a palavra nos ensina, é muito mais difícil para os homens. Os homens têm uma carga de responsabilidade muito maior. E aí ele termina com a consequência, dizendo o quê? Para que não sejam interrompidas as vossas orações. Porque se você não trata bem essa mulher que está do teu lado, se você é ríspido, grosso, está tratando mal a filha do papai, papai não vai ouvir o seu pedido. Eu imagino o Francis um dia tratar a Débora mal na frente do pastor, e no outro dia fala assim, olha pastor, queria olha, acha, não funciona. Aí tem muito homem que não sabe por que as coisas não estão dando certo na sua vida, porque eu dobro meu joelho, eu vou para a oração, eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu contribuo, eu estou todo dia na igreja, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo e nada dá certo na minha vida. Irmãos, para que não sejam interrompidas as vossas orações. Não adianta tratar mal a sua esposa e querer receber os benefícios de Deus, irmãos. Desculpa, mas a palavra é muito clara com relação a isso. Então percebam, nós temos ambos uma responsabilidade muito grande. Primeiro, seguirmos o exemplo de Cristo. Porque as mulheres precisam honrar os seus maridos. Os maridos precisam honrar e cuidar das suas esposas. Então, assim, isso daqui não é uma pregação para falar de um tem que fazer desse jeito, ou do outro tem que fazer de outro jeito. É uma palavra que exorta ambos
a seguirem o exemplo de Cristo. Quando você está falando com o seu marido, se você parar para pensar, Cristo falaria assim com ele. Porque João Batista falou para aquele monte de gente, raça de víbora. Irmãos, Cristo, aconteciam as coisas com ele, ele ficava mudo, quietinho na dele, né? Não era o que Pedro falou? Ele ficava mudo. Ouvia um monte de besteira, de baboseira. Se comportava totalmente diferente. Então, quando você está falando com seu marido, quando você está falando com a tua esposa, está seguindo o exemplo de Cristo? É isso que Pedro está falando. Para nós formarmos uma família saudável, precisamos seguir o exemplo de Cristo. E não é seguir o exemplo de Cristo se o outro fizer. Não, se a minha mulher for submissa, aí eu vou tratá-la como Cristo amou, aí eu vou amá-la como Cristo amou a igreja. Se o meu marido me amar como Cristo amou a igreja, aí eu vou ser submissa. Só para terminar. Ele está falando aqui, seja submissa independente disso. Ame a sua esposa independente disso. A partir do momento que você entender que a sua obrigação é sua obrigação, independente do outro estar fazendo a obrigação dele, o seu casamento vai dar certo. Porque nós não fomos feitos para ser felizes através do sacrifício do outro, mas influenciar o outro através do nosso sacrifício. E é isso que Pedro e Paulo estão falando aqui para os dois. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Amém.